Olá a todos, meu nome é Márcio Babinski. Hoje vamos falar então sobre anatomia aplicada da vesícula e vias biliares, né? Então, de extrema importância, a gente vai abordar separadamente da anatomia do fígado, que já foi ministrada. Bom, uma história anatômica e cirúrgica da vesícula biliar, é importante lembrar, então, de James Cantillier. James Cantillier foi um cirurgião, se eu não me engano, um cirurgião... enfim, agora não lembro exatamente, mas eu vou lembrar. Escocês. Ele escreveu alguns landmarks importantes, separando os lobos direito e esquerdo do fígado, que depois, obviamente, isso ganhou corpo com a segmentação de Coinot. Claude Coinot, um outro grande cirurgião e anatomista, escreveu a segmentação cirúrgica hepática e leva em consideração, assim como Cantillier, a vesícula biliar como um landmark, né? E Bismuth também é a mesma coisa, leva a segmentação hepática considerando o que foi escrito previamente por Cantillier, mas ele é um grande cirurgião e transplante hepático, e classificações de cirurgia hepatobiliar. Bom, há algumas generalidades. Então, a vesícula biliar, ela está aí no nosso corpo como uma bolsa piriforme, né, que tem a função de armazenamento de bile. Então, o metabolismo hepático acaba, por sua vez, drenando sais biliares de bile, né, que se concentra na vesícula, para que esse líquido, né, possa fazer a emulsificação das gorduras de tudo que nós digerimos, sobretudo aquilo que é mais gorduroso, né? Então, vejam, a vesícula biliar, então, tem uma função básica, somente de armazenamento, reservatório de bile, e que elas se enchem, aí há uma variabilidade, mas pode estar em torno de a capacidade de 30 ml, né? Então, ela se enche entre as refeições. A vesícula biliar, então, ela se encontra nesse hipocôndrio direito, né? E está muito ligado, então, à questão alimentar. Sobretudo na colecistectomia, a gente volta a falar dessas imagens aqui, até porque o paciente pode apresentar uma esteatorreia. O que é uma esteatorreia? Então, uma diarreia gordurosa. Por quê? Porque não tem mais vesícula biliar e ingerir uma grande quantidade de gordura. Não foi digerido, não foi emulsificado, porque eu já perdi a minha vesícula biliar, então não é feita uma boa digestão, obviamente, então essa gordura vai embora via intestino, não é absorvida, que é macromolécula, e aí você tem uma esteatorreia. Bom, a vesícula biliar, então, está aqui nessa imagem, lá no hipocôndrio direito, logo abaixo, na face visceral do fígado, mantém uma relação, então, com as vias extrahepáticas, vias biliares extrahepáticas. Vamos falar das vias intrahepáticas e extrahepáticas. As extrahepáticas é que mantêm relação direta com a vesícula biliar através desse ducto hepático comum, né, e formando o colédoco, que transita aí posterior ao duodeno, né, às vezes pode variar perfurando o parênquima pancreático, mas o importante é que ele se une ao ducto pancreático principal, formando a ampola hepatopancreática de Vater, né? E essa vesícula biliar também, como nós falamos aqui, ela é um armazém de líquido, né, de bile. Ela vai armazenando bile, e essa bile esses sais biliares podem se concentrar, formando, então, cálculos, né? Eu gosto do termo litíase biliar. Então, litíase biliar, por isso tem uma colilitíase. E aí acumula esse líquido, né, às vezes devido a poucas alimentações, são várias outras causas também, vai condensando, né, e vai formando, então, algumas litíases que ficam aí na vesícula e podem migrar, né, obstruindo ou levando a uma inflamação da vesícula biliar, obstruindo o ducto cístico, o próprio colédoco, né, levando algumas síndromes que a gente vai falar na frente, a síndrome de Merise, por exemplo, ou esse é um microcálculo, pode ser conduzido através dessas vias biliares extrahepáticas, né, através do colédoco, se implantar lá no ósteo, na papila maior, ali do duodeno, que seria o ósteo da ampola hepatopancreática, de Vater, né, ele impacta ali, e trazendo consequências, né, não só hepatobiliares, como pancreáticas também. Então, lembrando dessas relações, e as variações anatômicas nesse sítio são importantes. Bom, de conceitos gerais, históricos, vejamos. Você tem aí, eu gosto de fazer um breve comentário, né, até na Bíblia nós encontramos que os olhos são espelhos da alma, né? Aqui a gente fala que são espelhos na medicina, então, da relação hepatobiliar, dessa função hepatobiliar.
Nós temos uma icterícia aí, tanto na imagem superior, quanto de esquerda quanto direita, lembrando que a esquerda está icterícia não só ocular, como também sistêmica, e aqui uma imagem do chinês, que há mais de 3.000 anos antes de Cristo, dizia que, em chinês quer dizer chó, chó quer dizer canal de ligação entre o fígado e a vesícula biliar com o olho, né? Então, ele já sabia que a icterícia ocular tinha alguma coisa a ver com o olho, tá? Então, veja a cultura como uma interessante cultura oriental. Ele, portanto, criou seus canais do fígado e vesícula biliar que trata, né, a dor, né, colecistite e dor desse hipocôndrio direito. Bom, outras generalidades. Aí nós temos, então, o nosso cirurgião Cantillier, né, que criou a linha de Cantillier. Então, um cirurgião que favoreceu, assim como Ambroise Paré, a melhora, né, o progresso da cirurgia. Imagina na época, né, há muito tempo atrás, um progresso cirúrgico onde algumas cirurgias abdominais, sobretudo em casos hepatobiliares, sangrava-se menos, porque, vejam, o fígado ele tem dupla vascularização, ele tem a veia, a veia porta, que leva 70% a 80% do sangue, né, venoso de todo o trato gastrointestinal até o pâncreas e baço, até o fígado. Eu tenho uma artéria hepática própria também, que leva 20% a 25% de sangue para ele. Então, essa linha de Cantillier, cirurgião, ele descreveu uma linha que está envolve a vesícula biliar, o fundo da vesícula biliar, que nós observamos aqui. Deixa eu colocar minha canetinha, apontador. Então, o fundo da vesícula biliar, nessa margem anterior do fígado, traça uma linha imaginária na superfície em linha reta em direção à veia cava inferior. Essa é a linha de Cantillier. Essa linha divide o fígado em direito e fígado esquerdo, seria o lobo direito e o lobo esquerdo. Não anatômico que nós descrevemos, anatômico, então, quem separa o direito e o esquerdo seria o ligamento falciforme, mas cirurgicamente, então, é a linha de Cantillier. Tá? Depois, na segmentação hepática de Coinot, a gente consegue visualizar melhor isso. Então, ela se estende aí e divide esse fígado em direito e esquerdo, né? Essa divisão em lobos, então, a partir disso, Coinot, Bismuth e outros pesquisadores, mas principalmente eles, descreveram, então, essa segmentação. Tracei uma linha aqui, a partir dessa linha, eu tenho o lobo direito do fígado, né, e aí a vesícula biliar está aqui, então, observando na margem anterior, vesícula biliar, da ela para a margem direita aqui do fígado, essa grande massa que está debaixo da cúpula direita do diafragma, é o lobo direito. Né? E o lobo esquerdo começa a partir dessa vesícula biliar, no fundo, até sua extensão, e não cirurgicamente, e não anatômico, que nós consideramos aqui, a partir dessa superfície, tem aí uma prega do peritônio, que é o ligamento falciforme. Então, na realidade, esse aqui é o fígado direito, aqui o esquerdo. E aí, através de um pedículo glissoniano, na realidade foi Glisson, lá em 1600, que descreveu a cápsula de Glisson, a cápsula fibrosa do fígado, que ela envolvia todo o fígado, chegava nessa região aqui da porta do fígado, a região do hilo hepático, ela se espessava e ela contínua para dentro com algumas fibras, né, envolvendo um feixe vascular-nervoso que aí adentra, que na realidade é a artéria hepática própria, a veia porta, né, e de lá de dentro vem, no fluxo inverso, mas acompanhando esses vasos, né, eu tenho as vias biliares intrahepáticas. E ele começou a dissecar através desse pedículo e foi descrevendo essa segmentação que nós observamos aqui. Então, a partir daqui, eu tenho, por exemplo, a veia porta, ela chega aqui, ela vai dar seria a porta esquerda e a porta direita, descreve, mas seria uma hepática esquerda e direita, essa hepática seria interlobar direita, interlobar esquerda, que abre e a artéria vai junto, interlobular, né, vai para esses segmentos, e aí que seria aqui para o segmento 2, 3 e assim por diante. Então, nós temos esses segmentos, então, o lobo caudado, que não aparece aqui, ele é o segmento 1. Depois, no lobo esquerdo cirúrgico do fígado, né, eu tenho aqui, dividido a metade, a parte mais próxima dessa metade superior é o segmento 2, segmento 3 abaixo, nessa margem desse lobo esquerdo, e ele é chamado aqui de segmento lateral, e esse é o segmento medial. Medial a linha de Cantillier, lateral a linha de Cantillier. Tá? Então, a linha de Cantillier, dela até o ligamento falciforme, eu tenho aqui o segmento 4, né, que Bismuth separou em 4A e 4B. Bom, a partir dela, agora eu tenho o lobo direito. O lobo direito, quer dizer, a partir da vesícula biliar, da linha de Cantillier, eu tenho o lobo direito, que aí, 4, eu tenho o segmento 5, que ele é até a margem, é um segmento anterior-inferior, e o segmento 6 seria o póstero inferior.
Lembrando que o fígado é arredondado nesse plano, né? Lá eu vou ter o segmento anterior-superior e o póstero-superior. Então, segmento 5, 6, 7 e 8. Depois eu vou ensinar uma regra mnemônica para vocês. Muito bem, então a linha Cantillet, ela separou desde a vesícula biliar, que é nosso landmark importante, motivo da nossa aula de hoje, até lá veia cava inferior, separando então um hemifígado direito e um hemifígado esquerdo. Lembrando então que o esquerdo tem a partir dele, então, aqui esse ligamento falciforme, tem um segmento medial à linha, e um segmento lateral à linha. Então, ele chama de linha do plano mediano do fígado, né? E essa linha está aqui. Então, a partir daqui, eu consigo segmentar. E a partir daí, Coinot dividiu em 8 segmentos, né? Veja lá atrás, esses segmentos ele foi dissecando pelo pedículo de Gleason. Foi dissecando e separou esses segmentos, né? Então, de novo, a vesícula biliar envolvida. E ela está, então, eu posso situar anatomicamente que ela está entre o segmento 4 e 5, né? Entre o segmento 4 e 5, tá bom? Considerando a margem anterior do fígado. Por quê? Exatamente ela serve de referência para que eu possa fazer essa segmentação hepática, né? Então, como eu já falei, o direito e o esquerdo. A topografia da vesícula biliar se encontra, então, no quadrante superior direito, né, do abdômen, e eu diria que, então, agora, topograficamente, ela está nivelada com L1, tá? Nivelada com L1 e está na linha, né, hemiclavicular, né, ou linha mamilar, ela se encontra aqui, e esse rebordo costal aqui é importante num exame, né, que a gente vai fazer, que é um exame de uma manobra de Mathieu, uma manobra em garra, para palpar o fígado, mas existe também essa linha importante, a linha mamilar, a linha hemiclavicular, para que, juntamente com essa outra linha que corre à margem do reto do abdômen, eu possa chegar, então, aqui, né, nesse ponto, que é o ponto cístico, ponto para examinar a vesícula biliar. Então, nivelado aqui com vértebra, se eu estiver utilizando uma análise de imagem axial, numa tomografia, uma ressonância, a altura de L1, tá podendo variar um pouquinho, aí o corpo, né, da vesícula biliar. E aí ela está protegida nessa região, então, aí de nona, décima, 11ª, nona e 10ª costela, um ponto de encontro nessa cartilagem aqui. Então, a referência principal seria linha hemiclavicular, tá? E aqui eu tenho alguns landmarks que nós falamos em fígado, né? Então, que é uma regra que eu brinquei na aula, uma regra mnemônica, né? Do 5, 5, 10. Então, quinta costela à direita, quinta costela à esquerda e a 10ª costela. Então, aqui eu tenho a delimitação do fígado. Na realidade, seria margem superior da quinta costela a 1 dedo, a 1 centímetro do mamilo, né? Na linha hemiclavicular, então é o ponto mais alto do meu fígado. A quinta costela, da margem inferior dela, 1 dedo, né, abaixo da linha mamilar à esquerda, ou no espaço intercostal, melhor, na linha hemiclavicular, o mamilar, é o outro ponto desse diâmetro, nessa margem superior do fígado. E o ponto mais distante, inferior aqui, então, na 10ª costela. Então, aqui você tem a delimitação na superfície, considerando as costelas, esse hipocôndrio direito, como o fígado é protegido. E aí, esses landmarks importantes, seria quem? Para a vesícula biliar. Aqui, o rebordo costal. Então, lembrando que o fígado atravessa esse rebordo costal, ocupa aqui a região epigástrica, mas a vesícula biliar está aqui na margem, né, entre o segmento 4 e 5, na margem anterior, o seu fundo, né, o fundo da vesícula se encontra aqui nessa região, então, abaixo na face visceral do fígado e no rebordo anterior aqui, entre o segmento 4 e 5. Bom, então, esses são os landmarks, e aqui é um ponto importante, o ponto de Murphy. O ponto de Murphy, o ponto, ou sinal de Murphy positivo ou negativo, está no ponto cístico, o ponto de Murphy, que mais à frente eu vou abordar. Então, ele está exatamente aqui, nessa linha, olha, hemiclavicular aqui, seria uma paraesternal, ou seria no nível de quem? Do reto do abdômen. Então, palpa reto do abdômen, chegou no rebordo costal aqui, deixo a mão, peço o paciente para respirar profundamente, o diafragma, pulmão enche, o diafragma empurra o fígado para baixo, empurra a vesícula biliar em direção ao meu dedo. E aí o paciente sente ele tem uma parada brusca da respiração, porque dói, quando você tem uma colicistite ou uma colelitíase. Tá? Então, esse é um ponto de Murphy, o sinal de Murphy. As relações anatômicas, então, ela está situada onde? Nesse hipocôndrio direito, logo abaixo do fígado, numa fossa que é
que foi, digamos assim, que ela preenche, que é a fossa da vesícula biliar, na superfície visceral do fígado, né? Então, ela mantém uma relação direta, contato com o fígado, né? Revestida pelo peritônio, como nós observamos aqui, e essa vesícula biliar, então, ela mantém relação com a face visceral desse lobo direito, o ciliosegmento 4 e 5, ela mantém relação direta com o duodeno, né, justamente na flexura aqui, da primeira para a segunda parte do duodeno, mantém relação com a flexura cólica aqui, praticamente, eu diria que mais transversa, né, flexura cólica direita como referência, mas com o intestino, colo transverso do intestino, né, e isso é importante, porque algumas fístulas, essa íntima relação, algumas fístulas que podem ocorrer na parede da vesícula e fistulizando com o duodeno ou com o intestino grosso. Tá? Então, essa vesícula biliar se encontra aqui, tem um formato piriforme, né, e mantém relações também com o pedículo hepático aqui. Tá? Então, a gente vai voltar a falar em mais outros elementos à frente. Então, aqui nessa outra imagem, afastada, ó, ela preenchendo aqui a fossa da vesícula biliar, né, aqui no fígado, e ela mantém relação direta então, com o fígado, com o ducto hepático comum, e aí formando nossas vias biliares extrahepáticas, né? Mantém relação também, então, como já foi falado, nessa imagem não, mas com o duodeno aqui. Nessa outra imagem aqui, vejamos, olha o rebordo costal, rebordo aqui do fígado. Então, o fígado tem essa face anterior, uma margem anterior, essa margem anterior, então, mais ou menos aqui, na linha hemiclavicular, quando ela cheia, ela acaba passando 1 ou 2 centímetros aqui do seu rebordo, e é palpável, tá? Nessa topografia. Nessa outra imagem, nota, ela se encontra, então, alojada aqui na fossa criada para ela, no fígado, nessa superfície rasa, recoberta pelo peritônio, como podemos observar aqui, né? E aí esse peritônio envolve, né, o pedículo hepático aqui, né, e continua com aquele pedículo glissoniano, tá? Então, é essa relação direta. Ela situa-se aqui, essa fossa está entre o lobo direito anatômico, né, e o lobo quadrado, tá? Lobo direito, lobo quadrado. E apresenta aqui, no lobo quadrado, uma fissura importante aqui, um sulco de Rouvier, né? Importante, identificado pelo cirurgião, numa videolaparoscopia, para uma colicistectomia, encontrar esse sulco, fissura destra de Gans, ou sulco de Rouvier, tá? Então, ela está separando aqui o lobo direito, o lobo quadrado, ok? Nessas relações aí, observamos mais uma vez aqui o lobo quadrado e lá o lobo direito, tá? E percebemos aqui, então, essa relação importante. Ela também separa, né? Aqui ela está a margem, né? O seu colo aqui, próximo a esse lobo caudado que nós já abordamos na aula de fígado. Essas relações peritoneais são importantes. Vejamos aqui, desprovida do peritônio, né? Que envolve o fígado, né? E aqui nessa outra imagem, esse peritônio, que acaba criando essa dobra, que nós chamamos de aumento menor. Então, perceba que exatamente no pedículo hepático aqui, né, nós temos essa tríade portal, o aumento, ele acaba se espessando, criando o ligamento hepatoduodenal. Então, eu achei aqui o sulco vou encontrar o fundo da vesícula, vou percorrendo pelo sulco de Rouvier, até chegar aqui, vou dissecar esse ligamento, até chegar à artéria, ligar a artéria e fazer uma manobra importante, que a gente vai falar à frente, de pinçamento desses vasos para poder abordar. Então, notem que aqui está desprovido, na realidade, essa íntima relação, então, dela nessa imagem foi rebatido o fígado, então, vejo que a vesícula biliar está afastada aqui do duodeno. Aqui nessa outra imagem, mais uma vez, então, mostrando o fundo dela, que é anterior, e em direção antero-posterior, tá? Então, aquela linha de cantileiro, o fundo, o corpo, o colo e aqui o ducto cístico. Então, de anterior para posterior é essa organização. Está num plano transversal. E ela muda de posição conforme o fígado se movimenta na cavidade abdominal. Ela está presa ao fígado, né? A morfologia, veja, embriologicamente, a vesícula biliar, junto com o fígado, elas têm origem aí na transição do intestino primitivo, do intestino anterior para médio, onde eu tenho, seria na segunda parte do duodeno, né, na abertura do colédoco, que seria na ampola hepato-pancreática de Vater, no ósteo. Dali que surgiu, dessa luz, desse intestino primitivo, que surgiu a formação, então, desse ducto e um órgão glandular, que é o fígado, né? Então, a vesícula biliar foi junto, né, junto com esse esboço aqui, hepático, hepato-pancreático, ascendeu
até lá em cima. Então, na realidade, esse bruto hepato biliar aqui, ele foi ascendendo, né? E aí, lá em cima, a vesícula biliar acompanhou. Tá? Então, aqui tem uma outra imagem, mostrando o mesogastroventral e o dorsal. Notem o fígado aqui, logo abaixo do diafragma. Nesse mesogastroventral, que vai dar origem à parte do ligamento falciforme, tem o ligamento redondo, que era, na realidade, a veia umbilical. A vesícula biliar está aqui, pouco abaixo. Então, na rotação do fígado, ela continua-se debaixo do fígado e aloja-se mais para o lado, no lobo direito, né? Então, ela vai se alojar aqui nesse lado direito do fígado, aqui embriologicamente ainda, mostrando essa rotação do fígado, né, e ela aqui não aparece pelo corte, então fica abaixo desse fígado no lado direito, acompanhando. Nessa imagem, então, de uma tese de doutorado, de um cirurgião, o Dr. Martins, é uma imagem muito linda, porque eu consigo visualizar bem a vesícula biliar, nesse aspecto piriforme, em forma, então, de pera, né? Então, formato de pera, essa vesícula biliar, aqui é o fundo, o corpo, e aqui é o colo, né? Então, essa vesícula biliar, ela também é chamada de bolsa de Hartmann, tá? Às vezes o pessoal fala cirurgia de Hartmann. Bolsa de Hartmann está relacionada, então, a quem descreveu, né, e aplicou algumas técnicas cirúrgicas, foi Hartmann. Como a imagem mostra, é uma bolsa reservatória de bile, meio esverdeada em comparação com a coloração do fígado, que é vermelha, meio marrom, né, e aí em contraste também com essa membrana superficial, que foi tirada em parte aqui, essa membrana está mostrando para a gente a cápsula fibrosa, né, a de Gleason. Essa é a cápsula de Gleason, fibrosa, muito íntima no parênquima, e está mostrando que a relação do lobo quadrado, né, com o direito, seria o segmento 4 com o segmento 5 do fígado. É aqui que eu encontro, então, essa fossa para a vesícula biliar, onde ela acaba preenchendo, né, o aspecto esverdeado, né, por conta da bile. É formato piriforme e ela tem a capacidade de 30 ml de volume. Mas, patologicamente, uma obstrução pode ter esse aspecto aqui, gigantesco, né? Então, a obstrução e uma vesícula biliar bem aumentada, com alguns sulcos aqui também, impressões no fígado, que não tem tanto em conta, tanta importância, né? Mas de variação anatômica. Agora, a vesícula biliar, olha como está grande. Então, ela tem comprimento mais ou menos do fundo, né, em direção ao ducto cístico, de 10 centímetros de comprimento, até o colo, desculpa. Ela tem 10 de comprimento, 3,5 de largura, né, e topograficamente está situada, então, nessa região que já falamos, as relações anatômicas, e nessa fossa criada para ela, anatomicamente, onde ela se aloja pelo peritônio, a empurrou para essa região, nessa face inferior do fígado, né? Então, aqui é uma via biliar, transitando posterior do duodeno e abrindo aqui na segunda parte do duodeno, ok? Então, nesse formato, né, nessa morfologia, então, aqui ela tem um fundo, como eu havia falado, uma bolsa, né, com uma mucosa, uma muscular muito pequenininha, mas praticamente já uma serose. Então, vejam, eu tenho aqui essa mucosa preguiada, ela apresenta de fundo, né, aqui tem um corpo, né, lá o colo, e aqui esse colo apresenta, na realidade, uma flexura, que ela está meio em direção ao colo, o colo um pouco mais alto em direção a ela, né? E aí, então, eu tenho essa flexura aqui, e que eu chamo, então, de colo. A partir dessa flexura, eu tenho um ducto cístico. Esse ducto cístico, ele apresenta uma parte preguiada ou espiralada e uma parte lisa, né? Já vamos entender por quê. Aqui ela se une ao ducto hepático comum, que vem lá formado a partir do ducto hepático direito e o esquerdo, que são os ductos que vêm do lobo esquerdo e lobo direito, na realidade são os lobares, que recebem os interlobulares, que a gente vai falar mais à frente. Então aqui forma-se o ducto colédoco, né? Esse ducto colédoco, cá embaixo, recebe do pancreático. Então a vesícula biliar, ela tem esse aspecto de bolsa, como está aqui, né? E ela, com essa mucosa aqui, interna, então ela vai acumulando aqui a bile. Como vai acumulando bile? Então, diuturnamente, eu tenho um metabolismo hepático, está gotejando aqui bile para os ductos hepáticos direito e esquerdo, para o hepático comum, e essa bile vai descendo até aqui na ampola hepatopancreática, que apresenta, falamos do duodeno, a musculatura circular e longitudinal do duodeno, também ela se estende a circular parcialmente para quem? Para o colédoco e para o pancreático, criando um esfíncter de Gleason-Odd, ou somente, alguns autores chamam esfíncter de Odd, nessa ampola. Então, ele fica constantemente contraído. Como ele fica constantemente contraído, o que acontece? A bile vai gotejando, reflui para essa região, vence essa parte espiralada,
e chega aqui na vesícula, vai enchendo a vesícula até a próxima alimentação. Se alimentou, o alimento chega até o duodeno, então a colecistocinina, ela estimula o quê? O relaxamento desse ducto, obviamente, então, a drenagem da bile em grande quantidade para emulsificar essas gorduras aqui. Imagine uma colecistectomia, retiro essa vesícula biliar, eu vou ter uma adaptação desse colédoco, que pode apresentar uma dilatação dele, mas o indivíduo não pode mais ingerir grandes quantidades de gordura. Por quê? A função da bile é emulsificação, então ele pode ter uma esteatorreia. Ok? Então, aqui, novamente, o fundo da vesícula biliar, lembre, associado a essa margem anterior do fígado, aqui rebatido, então, essa relação é importante com o ligamento hepático-duodenal. Esse hilo hepático, que lembra aí, na realidade, um H, né, um H deitado, né, é exatamente o ponto onde a vesícula biliar, ela termina no seu colo, né, no cístico, é onde ela recebe o ducto hepático comum, formando o ducto colédoco. Lembrando que aqui é a porta do fígado, né, o hilo hepático tem um formato de H, então, digamos que esse pilar aqui direito, vertical, e aqui teria deitado, seria essa margem da fossa, e a outra margem da fossa, tá? E aqui o ducto colédoco seria o meio, como fosse uma H deitado. Então, essa relação da porta do fígado com a vesícula biliar e com as vias biliares, ok? Então, é por aqui que eu tenho um sulco, que nós falamos sulco de Rouvier. Tá? Então, aqui, essa vesícula biliar, mais uma vez, chama a atenção dessas vias biliares extrahepáticas que estão aqui, se anastomosando, então, a colédoco com o pancreático principal. O pancreático acessório é o ducto, então, de Sartorini, o pancreático principal de Wirsung. Então, Wirsung se une ao colédoco, formando a ampola hepatopancreática de Vater, e aqui, envolto por musculatura, quem descreveu foi Oddi. Então, portanto, o esfíncter de Oddi. E aí, numa radiografia contrastada, nós conseguimos visualizar, né, por contraste, essa via biliar aqui do colédoco e do pâncreas, né? Então, é importante o diagnóstico de obstruções, quando o paciente a gente leva a CPRE. Então, vamos falar das vias biliares agora, começando no segmento intrahepático. Preste atenção, porque ela mantém uma relação muito importante com o parênquima hepático, né, que nós já abordamos na aula de fígado. Então, vejam, eu tenho aqui um lobo hepático, é uma unidade morfofuncional do fígado, que ele tem um aspecto hexagonal, né, e em vários pontos eu apresento, então, eu tenho uma tríade, chamada tríade portal, né, e também chamada tríade de Gleason, tá? Então, tríade de Gleason em vários pontos desse hexágono, e que, por sua vez, eu tenho uma veia portal aqui, que leva o sangue vindo da porta até essa veia centrolobular. Né? A artéria também portal aqui, ela vai seguir até um ponto, ela se une à veia e mistura-se nesse sinusoide hepático. Nesse desenho aqui, esquemático, à esquerda, muito mais interessante, para ficar claro na mente de vocês, a organização, então, essa unidade, desse lobo hepático. Então, em maior aumento aqui, esse lóbulo hepático, né, formado por um empilhamento de hepatócitos, células hepáticas. Esses hepatócitos, então, se encontram aqui, e entre essa coluna de hepatócitos, eu tenho ao centro uma veia centrolobular ou somente veia central, né? Então, essa centrolobular, ela apresenta, então, histologicamente, consigo visualizar aqui, esse aqui é hexágono, né? E aí eu consigo identificar, então, essa veia aqui, centrolobular. Ele apresenta, cada lóbulo desse, mais ou menos 0,7 a 2 milímetros, né? E aí nós conseguimos identificar uma veia, levando sangue para ser metabolizado nas células hepáticas aqui, uma artéria para nutrir o parênquima, e em verde aqui, perceba em verde o início, então, desses ductos, né, biliares aqui, que vão drenar para essa tríade portal de Gleason, que se encontra aqui. Então, drenando já escórias desse metabolismo hepático aqui, desse lóbulo hepático. Drenando, então, em vários pontos aqui, para o lóbulo hepático, essa tríade portal. Tá? Então, esse lóbulo é formado, como eu falei, por várias placas de hepatócitos que circundam as veias centrolobulares. E entre essas colunas de células tem um espaço, o famoso espaço de Disse, que vocês aprendem em histologia. Em maior aumento aqui, então, lá tem a veia centrolobular, né? Aqui, lateralmente, eu tenho um espaço chamado espaço de Kirnan, houve uma falha aqui, a descrição desse epônimo está aqui, então é espaço de Kirnan, e eu tenho, está aqui ele, né? O espaço de Kirnan,
e a tríade hepática de Gleason. A tríade hepática de Gleason, então, é uma artéria hepática, uma veia portal, né, e um ducto biliar. Então, veia interlobular, artéria interlobular e um ducto interlobular. A artéria vai nutrir o parênquima e acaba misturando-se com essa veia, né, e chegando até a veia central do fígado. Lá, nesse parênquima aqui, entre as células, eu vou encontrar, então, os canalículos biliares, drenando a bile para esse ducto interlobular, tá? Então, estou no espaço porta. Isso aqui é como, imaginem vocês, uma fatia de uma pizza, lembrando que a pizza são 8 fatias aí, formando, então, esse lóbulo hepático aqui, né? Então, imagine uma fatia dessa pizza aqui. E aí, cada segmento hepático, né, do 1 ao 8º, do Coinot, eu tenho essa organização. Então, tem um espaço porta aqui, que é o espaço de Kiernan, e também a tríade portal de Gleason. Então, vejamos, eu tenho nesses canalículos biliares, nesses colângios, também chamado de colângio, eu tenho aqui a formação de bile e a drenada para o ducto interlobular, ok? Então, depois disso, esses canalículos interlobulares, que são esses aqui, né? Depois, os interlobulares, eles drenam para o espaço de Kiernan, né? Para justamente, o canalículo de biliar drena, esses colângios drenam para o interlobular, que está no espaço de Kiernan, compondo a tríade portal de Gleason, tá bom? E aí, por sua vez, eles drenam para os interlobares, para aqueles lobos do segmento hepático, né? E, por sua vez, depois, esses segmentos interlobulares que estão aqui nessa imagem. Então, veja lá daquele sinusoide hepático, estão drenando para esses vasos interlobares, estão entre os lobos, né, que estão aqui por essas setas marcadinhos. Depois, esses interlobares acabam formando aqui o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Os dois ductos hepáticos direito e esquerdo formam o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, então, ele recebe o ducto cístico, né, e ele forma o colédoco. E aí, o colédoco recebe o ducto pancreático principal de Wirsum. Então, essa organização, essa drenagem, o inverso é proporcional desse pedículo de Gleason, que assim é chamado. Um desenho esquemático em 3D do Netter mostra aqui, então, os canalículos, né, bilíferos aqui, né, e veja os sinusoides hepáticos, lá aquele espaço de Kiernan, né, a veia central, ou veia centrolobular, né, e os ductos bilíferos aqui. Ok? Bom, aqui essa drenagem é, então, intrahepática, que eu falei até agora para vocês, né? Então, vem lá desde os segmentos, ok? Cada segmento, 5 e 8, para um segmento, então, são interlobulares para interlobares, ok? Direito e esquerdo, as vias biliares. E o inverso proporcional para artéria e veia, que a gente falou em fígado, né? E aí, eles, por sua vez, para o ducto hepático direito e esquerdo e chega até o fígado. Aqui é uma segmentação venosa, mas estou mostrando para vocês que o inverso é proporcional para essa drenagem biliar. Agora chegou aqui na superfície, na porta do fígado, o hepático direito e esquerdo são expostos, a partir daqui, então, eu tenho uma via biliar extrahepática, e eles dois se unem formando aqui o ducto hepático comum, que cruza, né, passa à frente desse V, que é formado pela artéria hepática própria. Se vê, então, a divisão de quem? Da artéria hepática esquerda a artéria hepática direita. Então, o ducto hepático comum passa à frente da artéria hepática direita e da veia porta, e se une ao ducto cístico. Exatamente que temos dois trígonos importantes, o trígono hepatocístico ou trígono de Calot, a gente vai abordar mais à frente. Existem algumas variações desse ducto hepático direito, né? Olha o esquerdo aqui. Então, o ducto hepático esquerdo, o direito, ele tem aqui o ducto hepático direito, ele é formado a partir de quem? Do ducto hepático aqui anterior, do segmento anterior, e lá do segmento posterior. Segmento 5, 6 e 7 e 8, ok? Então, são segmentos. Agora, notem, aqui nessa variação, aquele é o normal, a variação é, o ducto hepático direito, ele pode sair aqui de um outro lado, no póstero inferior, tá? Um segmento. Então, são variações que podem ocorrer, né, cirúrgicas, isso é importante para o conhecimento do cirurgião. Então, aqui tem os segmentos, né, hepáticos de Coinot. Então, vejam, desde o segmento 1, segmento 2, segmento 3, o 4, todos vão drenar, vão confluir, né, são tributários segmentos biliares para a formação do ducto biliar hepático esquerdo e direito, que formam o ducto hepático comum aqui,
tá bom? Então, esse conjunto das vias biliares intrahepáticas, juntamente com as artérias e as veias, os ramos da veia porta, forma aquele pedículo glissoniano que o Coinot foi seguindo na dissecção e percebeu que dá para abordar cirurgicamente cada segmento, né? Se eu tenho uma patologia, uma tumoração em algum segmento, posso fazer uma lobectomia. Olha que interessante. Imaginem vocês também que se intercalam, assim como tem os vasos entrando, né, esses pedículos glissonianos, eu tenho 3 veias aqui que estão, como se os dedos estão entrelaçados, subindo, são as veias hepáticas, né, direita, esquerda e a média, aqui, por sua vez, drenando já com um fluxo de sangue já metabolizados, rico em nutrientes, né, por conta dessa energia produzida hepática para a veia cava inferior passando lá atrás, tá bom? Vamos falar das veias biliares extrahepáticas. Então, essa extrahepática está aqui, né, o ducto hepático direito e esquerdo, formando o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, juntamente com as artérias aqui hepática, né, a artéria hepática própria aqui, e suas ramificações, junto com a veia porta, criam a tríade portal, pedículo hepático também chamado, né? E alguns autores trazem como pedículo hepático o tríade portal de Glisson. Foi a partir daí que ele dissecou e descobriu a segmentação parcial, né? Foi bem enriquecida por Coinot e Bismuth. E exatamente estão entrando aonde? Nessa região que a gente chama de hilo hepático, né? Ou porta do fígado, tá? Então, por isso, veia porta. A porta, ela conduz o que é? Um espaço entre 2 ambientes. Nesse caso aqui é um ambiente extrahepático, lá um ambiente intrahepático. Essas veias, então, essas vias biliares extrahepáticas, né? Olha ele aqui, esse pedículo glissoniano, a partir daqui ele foi sendo dissecado, lá tem a veia porta do biliar hepático, né? E aí você tem essa tríade portal. Aqui tem uma manobra importante, Pringle, que eu vou tocar aonde? Exatamente nesse forame omental, que é o forame de Winslow. Vou colocar o dedo, vou tocar e vou dissecar, isso numa cirurgia aberta, vou dissecar aqui o pedículo, para ligar esses vasos e fazer uma colecistectomia, né? Ou por vídeo também pode ser feito isso. Então vamos a esses trígonos, que são importantes cirurgicamente, os trígonos hepatobiliares, né? O hepato cístico, na realidade, ele é esse aqui, amarelo. Ele é a margem do fígado, aqui do hilo hepático, né? A margem do fígado, com o ducto cístico lateral e essa margem do ducto hepático comum. Então, cria aqui um trígono invertido, um triângulo invertido, chamado de trígono hepatocístico. Alguns autores descrevem como sendo o trígono hepatocístico de Calot. Mas a descrição do Calot, na realidade, não é bem essa. Calot, ele descreveu a partir da artéria cística, ele usa, de novo, como referência, o ducto hepático comum, o ducto cístico, mas, superiormente, ele descreve a artéria cística, né? E aqui nessa imagem, alguma está rebatido essa vesícula biliar, então dá o aspecto da artéria em outro ângulo. Na realidade, ela está nesse plano mais transverso, como o desenho aqui. Então, esse é o trígono de Calot, trígono hepatocístico de Calot, ou o hepatocístico. Então, vocês podem encontrar em alguns livros de anatomia cirúrgica ou em cirurgia essa diferenciação, tá? Então, esses trígonos são importantes para se identificar cirurgicamente os elementos, uma colecistectomia, uma abordagem de uma hepatectomia nesse segmento aqui. Há variações, né, nesse trígono. Então, vejam, eu tenho anteriormente quem? A variação alta, né, da artéria cística. Então, essa é a artéria cística, aqui a veia porta, e aqui o ducto hepático comum. Então, ele está anterior à artéria e à veia. Então, essa artéria cística, ela sai, eu tenho aqui a artéria hepática própria, ela sai da artéria hepática direita. Tem a artéria cística, um ramo anterior e um ramo posterior. Essa é uma divisão alta, ela está saindo a partir da artéria hepática direita. E tem a divisão baixa, que é essa artéria cística, as duas, né? Nesse caso, ela transita posterior ao ducto hepático comum, ela sai da hepática direita, ou às vezes aqui mais baixa, na bifurcação, ou ainda às vezes da artéria hepática própria. Então, essas variações aqui na dissecção do trígono hepatocístico de Calot é importante numa cirurgia. Essas vias biliares, então, nós já abordamos, né, essas vias biliares extrahepáticas, mas de importância que a gente comenta novamente por conta dessas imagens. Então, tenho aqui uma imagem, uma radiografia contrastada, mostrando a injeção de contraste, né, e aqui o ducto biliar, na realidade o colédoco lá o hepático,
né, comum, aqui o ducto cístico alcançou até aqui. Então, você vê que, opa, parou aqui, por quê? Eu posso ter uma obstrução nessa via biliar, né? Senão ela encheria aqui a vesícula biliar de quem? De contraste. E ele continua-se para os ductos hepáticos aqui em cima, o direito e o esquerdo. Esse colédoco, então, ele transita aqui nessa imagem, é uma vista posterior, transita posterior, então, a primeira parte do duodeno está aqui, na frente da veia porta, né, e à direita da veia hepática, da artéria hepática própria. Notem que existem alguns linfonodos, nós chamamos de linfonodos de calor, são os linfonodos que nós encontramos aqui nessa região do ducto cístico, nesse trígono hepatocístico, né? E encontramos em todo o trajeto do ducto colédoco alguns outros linfonodos. Então, esse ducto hepático, ele passa posterior ao duodeno, ele mergulha aqui na cabeça do pâncreas, né? E para se abrir na segunda parte do duodeno, na papila maior. Então, ele recebe no seu parênquima aqui pancreático o ducto pancreático principal de Wirsum, formando uma ampola hepatopancreática muito curtinha, aqui ainda invadindo a parede do duodeno. Então, nota essa relação do ducto hepático com a veia, com o pâncreas, né, e esses vasos linfáticos que drenam, então, a vesícula biliar. Na realidade, nem tanto a vesícula, mas sim aqui a superfície da vesícula e também o ducto cístico, né? Então, linfonodos de calor fica fácil de gravar. Algumas variações desse ducto, o colédoco pode passar mais na superfície, né? E aí a gente vê que parece estar envelopado aqui pelo pâncreas, mas ele está superficial. Por conta da rotação do pâncreas, ele tem a parte ventral dorsal, se une, ele acaba formando um processo ulcinado. Esse processo ulcinado, ele pode abraçar aqui o colédoco, dando esse aspecto que ele perfurou o parênquima, mas não, ele está num sulco criado pelo processo caudado aqui. Em A e B. E agora, em C, D e E, nós observamos que aqui sim, ele perfura o parênquima, ele está envelopado um parênquima, né, pancreático da cabeça. Aqui ele está na superfície em D, ele transita superficialmente, ou ainda num sulcamento aqui nessa cabeça do pâncreas. Então ele está aqui, né, e recebe o ducto pancreático principal, formando ampola hepatopancreática ou de Vater, e aqui abrindo na papila maior. A papila menor, então, na realidade, é a variação do ducto pancreático de Sartorini, ok? Essas variações, então, são importantes, essas medidas, porque a partir, veja, daqui da cabeça do pâncreas, né, eu tenho essa superfície, eu tenho, então, algumas mensurações da ampola de Vater, né? Então, veja, essa ampola de Vater, ela está, o hepatopancreático, ela recebe aqui o pancreático, né, de Wirsum, lá o colédoco, e aqui é mais ou menos 6 centímetros, ela tem 6 centímetros de comprimento, né, na vista posterior, agora um plano aqui acompanhando o pâncreas e acompanhando a segunda parte do duodeno, 5 centímetros, é o ponto de entrada dessa ampola hepatopancreática. E na superfície, o pâncreas, então, tem aí 3 centímetros mais ou menos. Então, aqui, essa ampola hepatopancreática, veja, ela tem a musculatura, como já foi falado, esse músculo esfíncter da ampola hepatopancreática, e essa ampola, então, é envolto por esse músculo. Esse músculo cria um esfíncter, esse esfíncter é chamado de esfíncter de Oddi, tá? ODDI. Então, ampola hepatopancreática de Vater, o ósseo de Vater e aí o esfíncter de Oddi. Notem que a musculatura aqui circular do duodeno, né, a partir dessa imagem, conseguimos observar os feixes longitudinais e circulares. Então, vejam, acabam envolvendo lá o colédoco, continua com o colédoco e continua-se com o pâncreas, né? Então, esse ducto esfíncter pancreático, ele é inconstante, tá bom? Nessa imagem aqui de variação desse esfíncter de Oddi, eu tenho, então, aqui mais ou menos da superfície do ducto, né? Eu tenho aqui, antes dessa ampola hepatopancreática, então, eu tenho 3 pontos de músculos, né? Então, são 3 feixes musculares que podem se apresentar aí desse esfíncter de Oddi. Um superior, um aqui esfíncter médio, né? Desculpa, inferior, e lá embaixo o esfíncter da ampola mesmo, ampola hepatopancreática. E aqui o 4, um esfíncter pancreático, que é inconstante.
Então, isso é importante, que é dessas variações, justamente por conta da obstrução que pode ocorrer aqui, né, se for nessa região mais distal, de uma colelitíase obstruir e levar bile para o pâncreas. Isso não é interessante. As variações podem ocorrer, então, do colédoco abrir o normal, ser o mais comum, junto com o pancreático principal, ampola, hepatopancreática de Vater. Ele pode se abrir independente, né, e aqui o pancreático também, e pode ocorrer esse canal longo comum, né, com a musculatura aqui, com o esfíncter. Uma junção, chamada junção colédoco-duodenal, né, e onde eu encontro a ampola hepatopancreática de Vater. Essa junção pode ter variações nesse ducto aqui, e são classificadas em secções de cadáveres, né, o diâmetro na cabeça desse ducto pancreático principal, em torno de 5 centímetros no colo, vai diminuindo para 3, e a 2 na cauda. Então, isso aqui é uma divisão do ducto pancreático principal. A irrigação da vesícula biliar acontece a partir, então, dessa artéria hepática própria, que vai dar a direita e a esquerda, e nesse caso a direita, e essa artéria hepática própria nasce da artéria hepática comum, que, por sua vez, junto à gástrica e à esplênica, forma aquele tronco celíaco, também chamado tripé de Haller, tá? Tripé de Haller. E aí, mas na nutrição da vesícula biliar acontece pela hepática direita, que pode ocorrer variações. Então, aqui são as variações do tripé de Haller, e aí é importante citar só que quando eu tenho a artéria hepática direita saindo abaixo aqui do nosso tronco celíaco, eu vou ter variação também nessa artéria cística, né? Então, sempre que eu estiver variando a artéria hepática, seja saindo direto da aorta, saindo do normal, do tronco celíaco, ou se bifurcando aqui anteriormente, ela vai acompanhar a variação, tá bom? Que é mais comum, em 22%, então, a hepática, ou saindo direto do tronco, ou saindo da aorta, é a hepática direita que vai nutrir a cística e, por sua vez, a vesícula biliar. Aqui continuam essas variações, só para chamar a atenção, né? Na realidade, são da artéria hepática, mas eu queria chamar a atenção justamente por conta dessa hepática direita, que dá origem à cística, tá bom? Às vezes a cística, lembrando, pode ser divisão alta, saindo lá da hepática, lá em cima, direita, né? Ou aqui, mais embaixo, da hepática própria. Então, são essas variações que podem ocorrer. Vou tomar a imagem. Então, veja, o colédoco, ele é irrigado pela gastroduodenal, lembra que ela dá um ramo pancreático duodenal posterior, eu vou ter uma outra aqui inferior. Então, que acaba irrigando, se anastomosando, irrigam todo aqui a ampola hepatopancreático, né? Uma variação que nós descrevemos da artéria aqui, lá, juntamente com o professor Cisne, o tronco celíaco, essa artéria hepática direita saindo posterior aqui à veia, né? Veia porta. Então, e a partir daqui, a artéria cística. A drenagem da vesícula biliar acontece, então, uma veia cística anterior e uma posterior que se une, formando a veia cística comum, que drena direto para a veia porta, ou às vezes pode drenar aqui, então, para a hepática direita, né? Também chamada de porta direita. A drenagem sanguínea é esta. Lembrando que ela não tem contato nenhum, a vesícula biliar com o parênquima hepático, né? Ela só está em íntimo contato aqui. Então, a drenagem venosa é independente dela, né? A inervação da vesícula biliar acontece junto com a inervação do fígado. Então, simpática a partir dos gânglios, a partir de T7 a T10, né, dos nervos esplâncnicos, aqui está em vermelho e preto, né? Então, o esplâncnico maior é a inervação através desses nervos, chegam até aqui o tronco celíaco, né? Então, e acompanham a artéria, né? A artéria hepática comum, hepática própria, e, por sua vez, o pedículo de Gleason, que vai acompanhando aquele feixe vasculo biliar, e aí agora nervoso, tá? Então, essa inervação simpática. A inervação parasimpática acontece, que está em azul, pelo o tronco vagal anterior e posterior, né? Então, acabam chegando aqui o nervo vago, o décimo par craniano, também no tronco celíaco, acompanha essas fibras nervosas, esses vasos, esse feixe vasculo linfático, né? Vasculo biliar, acompanham para todo o segmento do fígado. Então, essa inervação parasimpática, tanto do vago quanto do
a simpática desses nervos de T7 a T10 que formam o esplâncnico. Nessa imagem direita, eles acabam formando um plexo aqui, um plexo nervoso celíaco. Aqui estão os esplâncnicos chegando, né, formando esse gânglio gânglio celíaco aqui, e por sua vez há uma sinapse aqui, então tem fibras pós-ganglionares que seguem o tronco celíaco e aí inervando tanto o fígado, e nesse caso inervando a aula de hoje, a vesícula biliar. Então ela tem uma inervação simpática parasimpática, e também, notem, eu tenho aqui no lado direito, é importante comentar, o nervo frênico, né? O nervo frênico direito, então ele chega nessa região da cúpula direita do diafragma, mantém uma relação aqui, e por sua vez, irritação do peritônio, ou a dor por algumas patologias hepáticas ou biliares, você tem uma dor referida, não somente nessa região do hipocôndrio, região também dorsal, mas principalmente do ombro, por conta da origem do frênico, que é C3, C4, C5. Né? Então, essa imagem mostra claramente a dor no hipocôndrio, seja ela hepatobiliar, então é no hipocôndrio direito, se irradiando para o dorso, e quando ela é biliar, ela vai para o ombro. Né? Quando ela é hepática, ela pega mais tanto o ombro como região supraescapular. Ok? Então, aqui, ó, dor referida, veja, aqui é o que eu acabei de falar, fígado, né? Quando é de origem de fígado é mais supraclavicular, quando é biliar, ela é mais no ombro, lembrando que aqui não pode confundir com uma compressão do nervo que passa aqui nessa região, que sai lá do plexo braquial, tá? Então, que é o nervo axilar, ok? Então, por isso essas dores referidas. Lembrando também, né, já comentamos sobre isso, então, trauma aqui nesse retroperitônio, lado direito, ruptura de vaso, pancreatite, além de trazer aqueles sinais, no caso, quando tem hemorragia na superfície, o sinal de Cullen na pele umbilical ou o sinal do Greytani na pele, também pode ter irritação do frênico e aí dor lá em cima, como nós acabamos de falar. A drenagem linfática, então, ela é uma drenagem linfática superficial, que acompanha do fígado, então, na realidade, o fígado, a drenagem especial do fígado, acaba drenando aqui para os linfonodos da porta. E é para aqui que drenam aqueles linfonodos de calor da vesícula biliar para os linfonodos portais. Esses portais podem manter relação de superfície proximal com os linfonodos pancreáticos aqui. E, por sua vez, também daqui para os superficiais do fígado, que vão para a supradiafragmática. Essa é uma imagem superficial, então, na verdade, vias biliares superficiais vão para os hilares aqui embaixo, né? Que, por sua vez, obviamente, acabam drenando para o linfonodo, os linfonodos aqui celíacos, e, por sua vez, para o cisternoquilo, que dá origem lá ao nosso ducto torácico, passando lá em cima. Então, é uma relação importante. Agora, vejam, então, os linfonodos aqui císticos, ou de calor, né, eles acabam drenando para essa região que eu falei para vocês agora, celíacos, e lá para a cisterna do quilo. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia clínico-patológica em torno da vesícula biliar. O que pode ser acometida? Colecistite, uma inflamação, né, por cálculo ou inflamação sem cálculo, né, pode acontecer. Ou uma inflamação crônica, né, tanto com cálculo ou sem cálculo. Então, uma colecistite aguda ou crônica com cálculo ou sem cálculo. Né? Coledocolitíase, então, aí eu tenho litíase, tenho cálculo. Ou câncer de vesícula biliar, tumor, ou metástase ainda, vindo de outras regiões. Então, lembrando aqui desse forame mental, né, passando do dedo posterior, então, ao pedículo hepático, então tem a manobra de Pringle. Lembrando que a partir desse pedículo, eu chamei aqui de pedículos glissonianos, eles são intrahepáticos, ok? Então, vejam, na vista de um cirurgião, através de videolaparoscopia, para fazer uma coledocistectomia, retirar a vesícula biliar, então é importante reconhecer um sulco, que é chamado sulco de Rouvier. Esse sulco de Rouvier, ele está presente em 82% das pessoas, essa seta branca aqui, que tem aproximadamente 2 a 5 centímetros de comprimento, né? E ele também é chamado de incisura hepática destra de Gans. Isso são termos em livros de anatomia cirúrgica ou de cirurgia. Então, sulco de Rouvier ou sulco ou incisura hepática destra de Gans. Então, é uma fenda, né, anterior, no segmento 1. Quem que é o segmento 1? É exatamente ali no nosso lobo
caudado. E aí é em direção ao colo da vesícula biliar, tá ele aqui, tá? Então, aqui é o caudado, né? E aqui é o colo da vesícula biliar. E nessa imagem aqui, esse conjunto da vesícula biliar está aqui em cima, já está pinçada, né? E aqui eu tenho o ducto cístico, né? O colo e o ducto cístico está aqui, imerso por quem? Por peritônio, aquele ligamento hepato-duodenal, né? Note que aqui em vermelho tem já aparecendo o ducto colédoco, e aqui nessa seta o trígono de calor está exatamente nessa região. Então agora dissecou um pouquinho mais, eu consigo visualizar já novamente o trígono de calor aqui e vasos aqui. Então seria a artéria, o ducto está aqui, e aqui eu tenho esse trígono hepatocístico de calor. Lembrando que é importante o método mnemônico, nós citamos aqui Rangers, não vamos confundir com Power Rangers, mas fazendo uma associação, né? Esse R vem de quê? De Rouvier. Então, Rouvier at neck of the gallbladder is reconnection of the structures. Então, veja como é importante esse método mnemônico para você reconhecer. A partir do suco de Rouvier, vou ao colo da vesícula biliar e eu reconheço as estruturas que eu quero abordar cirurgicamente. Interessante, né? Então, aqui está ele, o suco de Rouvier, ele está exatamente aqui, o suco de Rouvier, ou também chamado de Gans. A seta mudou, migrou, na realidade é aqui, ó, caudado, né, caudado é esse. Então é esse sulcamento aqui, achou, a paciente abriu o abdômen, você ou adentrou o abdômen, vai ver o fundo da vesícula, corre por aqui, vou estar nesse sulco de Gans. Então a seta acabou migrando aqui quando eu mexi na imagem. E aqui embaixo outro ligamento importante de Arantes, o ligamento venoso. Então é importante para a identificação dessas estruturas que nós acabamos de falar, tá bom? Então, e lembrando, então, do Rangers, ok? Aqui uma peça patológica mostrando aqui, foi aberto, né, numa tese de doutorado, doutor Martins, mostrando esse suco de Gans aqui numa peça patológica, vesícula biliar também aumentada, incisura ou suco de Rouvier. A bolsa mental de Winslow, que não é esse senhor aqui é o Pringle. Então, Pringle criou essa manobra, onde eu coloco o dedo no forame mental de Winslow e pinço, né? Então, esse dedo e pinçar esse pedículo, né, hepático, eu estou fazendo a manobra de Pringle. Para quê, gente? Para poder comprimir os elementos, a artéria, a veia, e para poder fazer uma colecistectomia, né? Então, essa colecistectomia aberta, né, pode ser também colecistectomia fechada, mas geralmente, nas descrições originais, era em torno de 60 minutos o tempo que era pinçado isso. Mas tem artigos novos, né, recentes, e que dizem que em 20 minutos eu já tenho uma resposta, uma síndrome inflamatória e resposta sistêmica com polimorfos nucleares, essa congestão venosa mesentérica. Então, o ideal é em torno de 20 minutos você resolver essa dissecção aqui, retirar esse vesículo biliar, e se ou eu quero abordar aqui, fazer uma lobectomia, uma cirurgia para um segmento hepático. Então, eu tenho que fazer pinçamento aqui, essa manobra de Pringle, ok? Aqui, variação do vesículo biliar, uma patológica gigante, né, como havia mostrado anteriormente, algumas variações de sulcos hepáticos, e aqui algumas causas das nossas colitias, né? Então, alterações do fluxo, né? Alterações também de estrogênio, por isso é muito mais comum em mulheres, tá? Essa imagem aqui em rosa que tinha a internet proposital, né? Mais comum em mulheres, né, alergia alimentar, estresse crônico, uma dieta pobre em fibra, acidez estomacal, obesidade, né, então perda de peso muito rápido, dietas, né, pobre em gordura, e alteração no mecanismo de gorduras, né. Então, vejam, aí eu tenho a formação dessas pedras. Então, eu tenho aqui uma colecistite aguda, né? Ela pode ser aguda, com pedra ou sem pedra. Nesse caso, eu diria que aqui ela é com pedra. Eu tenho aqui uma obstrução, ducto cístico. E eu tenho uma coledocolitíase. Eu tenho, então, a litíase está no colédoco. O nome, disseca a palavra, fica fácil. Coledocolitíase, a pedra está no colédoco. Aqui eu só tenho uma colecistite aguda, levando até uma síndrome mirise. A gente vai abordar mais à frente, tá? E aqui eu tenho já uma colangite aguda, eu tenho uma obstrução aqui embaixo, uma colédoco cistite, obstruiu aqui, e eu posso acumular bile lá para cima, levando uma colangite, tá, aguda. Ou uma pancreatite aguda, quando tem obstrução lá na ampola hepatopancreática. Bile pode drenar para cá e ter uma pancreatite aguda,
tá? Então, pancreatite aguda, colangite por obstrução, ok? E aí, aqui, os sítios dessas pedras, elas estão geralmente aqui na vesícula biliar, se formam aqui dentro por concentração, né? Podem migrar, então levando essa impactação aqui no colo ou no ducto cístico, né? E aqui está ela, mais uma vez, ducto cístico, pode estar aqui, então já tem uma colédococistite, né? E aí, colédoclitise, e levando a um colangioma, né? Uma colangite. Colangite, então, acúmulo de líquido biliar lá no parênquima, na via biliar intrahepática. Pode também essa pedra impactar aqui embaixo, como nós falamos na ampola hepatopancreática de Vater. Aqui, vesículas obstruindo, levando a inflamação, uma cistite, né? Então, alguns tipos de pedras podem ser grandes, né? E aí elas acabam criando uma inflamação na parede, e aí é comum, que eu falei para vocês anteriormente, uma inflamação, lesão de pé da parede, fazendo uma fístula com o duodeno aqui, ou, no fundo, com o colo transverso do intestino grosso, geralmente mais com duodeno. Então, uma grande vesícula, uma vesícula biliar com grandes pedrinhas pode fazer isso, né? Obstruir, levar uma fístula, ou obstrução, como já falamos aqui em cima, né? Ou no trajeto. E aí, vejam, esses fatores metabólicos, como eu falei, importante, hipercolesterolemia, obesidade, diabetes, gestação pode trazer, metabolismo de gordura. Então, veja aqui, foi feita uma injeção de contraste, estou vendo a vesícula biliar, não tem obstrução, maravilha. Então, essa hiperbilirrubinemia, né, importante, levando aquela icterícia ocular, né, alteração hemolítica, e aí eu tenho a formação dessas bilis. Então, veja aqui uma imagem agora com muitas pedrinhas, né, uma colilitíase, ok? Então, a estase desse metabolismo é importante. Veja aqui a obstrução do esfíncter iode, né, um espasmo, e aí a formação dessas pedrinhas. Eu lembrando que aqui pode ocorrer, então, alguns ácidos, né, biliares ou que formam a pedra e levam a inflamação aqui, às vezes obstrução, como eu já havia falado. Então, essa obstrução pode levar a uma dor nessa região do hipocôndrio direito, né, que pode ser, nesse caso, a obstrução do colédoco, uma dor aqui, e pode ser uma dor somente aqui, ou se for uma obstrução lá em cima, com colangite, eu vou ter uma dor no ombro também, tá? Então, aqui houve um espasmo, a pedrinha, às vezes, quando ela é pequena, por um espasmo sente dor, e acaba migrando e se perde. Então, melhora da dor com medicamento, né? Então, vejamos, essas colilitíase pode estar aqui, obstruindo todo o cístico, obstruindo o colédoco, e às vezes, quando vai acumulando aqui, pode até retornar, tá? Até no meio intrahepático já foi descrito, ok? Levando essa dor aqui, né, uma dor, então, no hipocôndrio direito, né? Esse processo inflamatório, irradiada para o ombro. Aqui uma imagem de uma inflamação, de um processo inflamatório, né, uma colicistite, né, inflamação toda a membrana, assim, da parede, se observa a mucosa aqui com uma superfície ulcerada, né, e essas ulcerações podem levar àquela fístula que nós já falamos. E aqui, vejam vocês que esse metabolismo também pode trazer xantomas. Xantomas, eu mostrei nessa aula, então aqui nessa região ocular, então, são xantomas, até uma xantelasma. Então, são xantomas na região, pode ser na face, como eu falei aqui, periocular, pode ser na região cervical, na palma da mão ou no cotovelo. Isso indica já uma alteração hepatobiliar importante. E a clínica já falada, então, olha essa icterícia aqui, eu tenho que pensar em obstrução biliar, tenho que pensar, fazer uma função biliar, exame de função hepatobiliar e exame de imagem. De algumas causas da colicistite, né? Pode levar a obstrução, né? Aqui veja uma colangite por obstrução, então o bile não desce, pode levar uma colicistite, uma colangite, uma icterícia, uma cólica biliar, a icterícia clínica, né? Ocular e sistêmica, acúmulo de secreção, que é epiema, pus, né? Abscesso hepático, pancreatite, porque obstrói lá embaixo, mucocele, peritonite, e pode estar envolvida com carcinoma e fístula, ok? Então, ela está aqui, a vesícula biliar, mais uma vez, importante, por quê? Como falamos anteriormente, palpação do ponto cístico, sinal de Murphy, não esqueçam do Ed Murphy, que estou brincando com vocês para não esquecer, o sinal de Murphy. Então, nessa região do rebordo costal, na linha
hemiclavicular entre o rebordo costal e a musculatura do reto abdômen, ok? Então, esse é o ponto cisco-sinal de Murphy. Então, quando você toca nessa região, né, ou 1 ou 2 dedos, e você pede para o paciente inspirar profundamente. Quando ele tem a parada da inspiração abrupta, eu tenho, então, o ponto cístico e o paciente sente dor. Então, esse é um sinal de Murphy positivo. Tá? Então, isso pode acontecer desde uma colecistite, né, ou uma coledoclitise, uma colangite por obstrução, né, e aqui na superfície também é outro sinal importante, sinal ou regra de Courvoisier-Terrier. O que é isso, gente? É uma vesícula então, dilatada, aumentada por obstrução, então, uma vesícula palpável e indolor, e com icterícia. Então, esse é um sinal de Courvoisier-Terrier. Olha aqui nesse abdômen como está aumentado. Então, a obstrução da papila maior, pela litise, né? E faz uma massa extrahepática periampular, né? Com um acúmulo de bile, dilatação da vesícula e icterícia. Então, aqui é na vista anterior, ok? A tríade Charcot, é importante que estamos falando de vesícula biliar. Então, a icterícia, né? Eu tenho febre nessa história, dor no hipocôndrio direito. Então, essa tríade Charcot. Uma imagem da internet mostrando um método mnemônico, né? Então, tem febre, com calafrios, eu tenho icterícia, né? E eu tenho uma dor abdominal, ok? Nesse hipocôndrio direito. Agora, a penta de Raynaud é, na realidade, a tríade Charcot, que é febre, icterícia, dor abdominal, então as três aqui, mais confusão mental e hipotensão. Por quê? Então, essa alteração no metabolismo hepático pode levar a uma alteração mental, tá? Confusão mental, hipotensão, e geralmente esses pacientes, às vezes, são pacientes hepatopatas, são alcoólatras. A síndrome de Merise, então, é uma síndrome que traz essa dor no hipocôndrio, né, por conta da obstrução desse cálculo aqui no ducto cístico, ok? E a vesícula biliar fica aumentada. Então, tem uma síndrome de Merise, uma dor no hipocôndrio, e aí a imagem eu consigo observar essa obstrução. Anotem aqui o ponto de obstrução, o tamanho do cálculo aqui, síndrome de Merise. Outros quadros obstrutivos, né? Então, veja, pode ser intrahepático, 10%, perilar, 50%. Então, entre essa região, que eu diria que é da via biliar extrahepática, 90% das obstruções podem ocorrer aqui, ou ducto cístico, ou no comum, ou aqui no colédoco. Então, 40% no colédoco, diria que perilar pode acontecer em 50%. Então, também pode ser obstruído, ou por essas litises, ou por massas também, tá? Ou inflamação também do ducto colédoco aqui, ok? Então, pode ocorrer formação de massas, né? Ou periductal, ou ainda intraductal também, processo inflamatório, levando à obstrução. A CPRE, então, é importante, né? Veja que eu estou com material apropriado no endoscópio, e aí, veja, ou eu posso utilizar para a colocação de balão intragástrico, posso utilizar para corpo estranho, captura de corpo estranho, retirada de cistos, né, e biópsia, e também eu posso trazer com luz aqui e um catéter para observar a obstrução, né, na ampola aqui, ou estimular, na realidade, como está obstruído que eu sei por imagem, eu estimulo a saída dessa pedra. Essa pedra, ela vai para o duodeno e segue sua vida. Segue o caminho, na realidade, pelo trato gastrointestinal. Então, eu consigo observar, visualizar, e por esse aparelho endoscópico, então, favorecer a migração ou injetar o contraste para ver até onde que está essa litíase. Anatomia cirúrgica, então, geralmente, se você encontrar um paciente com uma incisão nessa região do rebordo costal um pouco abaixo, provavelmente esse paciente já fez uma colecistectomia, uma coledocistectomia, é uma via de acesso cirúrgica que clássica, a via de Kocher, essa incisão paralela que respeita, então, a musculatura do abdômen. Então, são várias incisões que nós encontramos aqui, mas no abdômen as mais clássicas, essa de Kocher, que também pode ser chamada de subcostal, né? Essa outra aqui embaixo, de McBurney ou de Gans, também é utilizada, o de Lanz, ok? Então, você já consegue identificar a que foi abordado pela incisão. Aqui nós temos a vesícula biliar, então, vejo por imagem, com várias litíases, e aqui a peça retirada, né? Vejo com grumos, outras litíases, um cúmulo de grumos aqui, ok? O colangiocarcinoma, ele pode ocorrer como uma obstrução, então, tumores, que eu falei para vocês, podem ocorrer aí nessa região periampular. Então, vejam, tem o tipo 1 aqui, 50% a 80%, descrito por Bismuth,
O tipo 2 em 2%, o tipo 3, o tipo 1, na realidade, é periampular. O tipo 2, ele é um periampular mais baixo e menor, ou o tipo 3, lá na ampola, ok? O tipo 4, então, é com um cisto, né, com um cisto lateral, pendicular, ou em ampola, ok? Ou uma colangite com 20%. Então, veja, colangiocarcinoma, essa obstrução, tem uma classificação, então, de 1 a 5. E um dos professores que participou dessa classificação foi o Bismuth, que é esse grande cirurgião anatomista que descreveu também segmentação hepática. Então, classificou em tipo 1 ao tipo 5. Lembrando que o tipo 1, então, ele pode ser aqui no ducto hepático comum, maior, pegando todo o ducto hepático comum e parte do ducto hepático direito e esquerdo. O tipo 3A, ele segmenta para o hepático direito, 3B para o hepático esquerdo, e o tipo 4 pegando os dois. Tá? Então, essa é uma classificação de Bismuth e Corlett, ok? Então, essa classificação é imprescindível para o cirurgião. Aqui, um processo de obstrução, então a gente está falando, que eu diria que seria um Bismuth 4, né, que pega os dois ductos aqui, uma obstrução nessa região, ok? Aqui mais uma imagem mostrando um papiloma, alguns papilomas que podem se formar nessa mucosa vesícula biliar, e o tumor de vesícula biliar, o carcinoma, ele pode invadir por contiguidade, então atravessar, penetrar aqui a cápsula de Gleason e implantes hepáticos, né, por proximidade, ou obstrução, aqui esse carcinoma do ducto cístico, né, com o ducto colédoco, então entra aquela classificação de Bismuth e Corlett. Observando aqui as linhas das cirúrgicas, é importante, como eu falei para vocês, da questão de linha mediana ou paramediana, a subcostal, então, é a de Kocher. Por que está nesse plano? Para poder acompanhar quem, gente? A inervação, os dermatos, para você não cortar o nervo. Por isso que é feito nessa angulação. Ou mais baixos, os nervos são mais transversais, então tem a incisão de Fanny Steele mais baixa, ou aqui a de Lanz, ou a de McBurney para o apêndice vermiforme. No caso da vesícula, Kocher, ok? Subcostal. Essa é importante, essa triangulação para a videolaparoscopia, então, eu tenho dois instrumentos, são adentro aqui no rebordo costal, né, para poder, instrumento 1, instrumento 2, e a incisão para a ótica aqui, nesse outro plano mais abaixo, tá, o laparoscópio. Então, eu faço uma triangulação para ter essa visão, né, então, um instrumento é um trocar, né, veja aqui pela via umbilical, trocar, e aqui as outras junto com a ótica, para você ter essa visão da vesícula biliar como um todo e dissecá-la, né, para fazer essa colecistectomia laparoscópica, que é o que mais se faz hoje. São pequenos furinhos na superfície da parede abdominal, nesse hipocôndrio direito, e para fazer então, uma remoção de litíase, ok? Novamente, então, aqui o professor Bismuth, nessa frase célebre que ele diz, então, que o bom conhecimento da anatomia é um pré-requisito para a cirurgia, a moderna cirurgia, nesse caso aí, a videolaparoscopia, do fígado e vias biliares, né? Porque ele foi um grande médico dessa área. Então, aqui a nossa bibliografia para essa aula de vesícula biliar e vias biliares, Testila Tagil, Gray, o Atlas do Netter, do Prometheus, e um Atlas de Patologia do Netter. Também imagens do Google, devemos citar. Lembrando sempre que esses livros são indicados, né? Eles são, e não temos, com essa aula, não temos objetivo de substituir os livros, e sim divulgá-los, indicá-los para consulta em maiores detalhes do assunto.